Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, Lula livre. Estou mais convicta do que nunca depois que cheguei da Conferência Popular de Educação, que congregou quase 3.000 delegados e delegadas do país inteiro, que assim se denominou. Não vou falar sobre isso hoje, mas vou fazer coro aos parlamentares, aos colegas que me antecederam, para tratar da crise gerada pelo desabastecimento de combustíveis. Eu não quero chamar isso de uma simples greve de caminhoneiros. Eu acho que ela tem este viés também. E é justo, como trabalhadores, a reivindicação de melhores condições de vida e de trabalho, principalmente trabalhadores que se expõem ao perigo, a longas jornadas fora de casa e, sobretudo, pelo que o contexto atual determinou para o exercício dessa função. Mas não é apenas a corporação que sofre, é uma greve ou um movimento que está trazendo impactos muito fortes na vida da população, no abastecimento de combustíveis, no abastecimento de alimentos, prejudicando os produtores que também perdem os seus produtos porque eles não são transportados, prejudicando criadores de animais, enfim. É uma situação difícil e se torna mais difícil ainda por dois detalhes. Primeiro, a total incapacidade e incompetência política do governo federal tratar a questão. Por dever de ofício, eu assisti o pronunciamento do presidente ilegítimo Temer, Michel Temer, de uma disfarçatez, deputada Laura Gomes, de uma falta de sensibilidade com o povo. Ele falou unicamente para os seus chefes. Ele falou unicamente para quem hoje controla a questão dos combustíveis no Brasil. Foi unicamente para eles que, na noite de domingo, quando, aliás, timidamente, algumas panelinhas voltaram a bater, que o presidente Temer se dirigiu. Tudo o que foi feito e dito e alardeado como medidas a serem tomadas não impactarão, por exemplo, no preço do gás de cozinha. R$ 130 um bujão. Não impactarão também no preço do combustível. Ontem, se tivesse expediente, eu própria não poderia vir. Hoje, o motorista do nosso gabinete chegou no posto às 6 horas da manhã para sair às 9h30 com R$ 100 limite de abastecimento. Alunos sem aula, e aqui eu quero fazer uma crítica fortíssima também ao governo do Estado, que alardeou duas coisas que não se confirmaram. Primeiro, a frota vai estar 100% na rua. Não estava ontem e nem está hoje. Quem anda de ônibus sabe. Quem precisa chegar às 7 horas no trabalho sabe que não chegou. E, ao mesmo tempo, dizer aos professores que as escolas estão funcionando plenamente. Porque as escolas são de comunidade. Eu vi um zap de um gestor de gerência regional de educação. Podem ir para a aula porque os alunos moram na comunidade e eles vão a pé para a escola. E a escola está funcionando normalmente. É normal uma escola funcionar com 4 alunos e 2 professores? Para quê? Para contar dia letivo? Para descontar de quem não foi? Para enganar as famílias e os estudantes? Precisou o sindicato se posicionar e dizer aos professores que só fossem para a aula se tivessem condições de ir. E mesmo indo, não encontraram os estudantes. Então, é uma crise, deputado Romário Dias, que se desdobra. Se desdobra em outras crises, se desdobra em outros movimentos. Eu estava chegando quando o deputado Valdemar Borges estava dando conta com toda a veemência, que eu também quero concordar, dos procedimentos que estão vindo com esta movimentação de chamada à intervenção militar,
tivemos aqui em Pernambuco uma caminhadazinha, o povo faz, é pequenininha, mas foi aqui, foi em São José do Egito, foi em Serra Talhada, foi em Petrolina. Isso é que deve nos alertar. Tudo que está sendo feito pelo presidente da República não vai responder. E não vai responder por quê? Primeiro, ele não tem legitimidade para propor. Não tem condições de diálogo. Colocou lá na Petrobras uma empresa que o golpe está privatizando, e é por isso que amanhã começa a greve dos petroleiros, durante 72 horas, e a greve tem 3 chamadas, é contra a privatização, é para abaixar o preço do gás de cozinha, é para abaixar o preço do combustível, é para o país voltar a uma normalidade que sabemos, não sejamos ingênuos, que enquanto este governo ilegítimo estiver aí, nós não a teremos. E vejam os movimentos que estão sendo feitos. A chamada para a eleição indireta, a chamada para o parlamentarismo. Não estou querendo fazer nenhum gesto de terrorismo, mas já há um tempo que alguns analistas políticos nos chamam a atenção. Ou a gente defende a democracia, ou a gente defende a realização de eleições livres nesse país, ou seremos tragados por outro golpe. Seremos tragados pelo golpe de suspensão das eleições. Então, por trás dessa confusão e dessa conturbação que o país está vivendo, para além da privatização e do sucateamento da Petrobras, existem outras intenções que vieram com o golpe. Mas ouço a parte do deputado Romário Dias. Deputada Tereza Leitão, quinta-feira pela manhã, nós tivemos a oportunidade aqui de fazer um pronunciamento sobre esse tema, quase neste mesmo segmento. Tive até a oportunidade, não sei se ainda está aqui, mas ouvi o deputado Feitosa, quando nós pudemos, naquele momento, externar um pouco como foi feito a cassação da presidente Dilma e como se chegou ao poder de uma forma como que se tira totalmente o sangue do outro. Porque, inclusive, eu dizia que aprendi com a vida que a democracia é feita, o povo elege, o eleito governa. Não se tira. O povo é quem tira, quando não governa bem. Se alguém achava que nós não estávamos com um governo bom, e eu estou dizendo nós, porque Vossa Excelência sabe que eu votei na presidente Dilma. E até o momento ainda não me arrependi de ter votado nela. Fiquei triste porque tiraram a presidente. Se eu disser, votei em Temer também, claro que votei em Temer, claro que votei vice em Temer. Vice é vice, não se aperrei não, claro, deputado, siga. Votei em Temer porque ele fazia parte de uma chapa onde o presidente Lula e a presidente Dilma o trouxeram como ex-presidente da Câmara Federal, um deputado de vários mandatos, mas nós não conhecíamos a malandragem dele. Nós não sabíamos que ele era tão passarinheiro e tão irresponsável. Porque tem muita gente que engana. Tem muita gente que convive com você a vida inteira, para que Vossa Excelência tenha uma decepção ou qualquer outro. Isso é normal no ser humano. Não é normal é se tentar destruir um Brasil, e aí não sei como Vossa Excelência pensa, mas é o meu pensamento, e eu disse aqui quinta-feira, eu me sinto numa grande disputa do Brasil com a Venezuela. Quem menos gosta da sua população, ou quem menos desorganiza o seu país. Eu estou dizendo, porque estou vendo no noticiário, centenas e centenas e milhares de pessoas saindo da Venezuela para vir para o Brasil. Não sabe eles que é saindo do sujo para ir para o mal lavado. Se ele estivesse saindo do sujo para ir para um país que tivesse realmente num processo democrático e nós estivéssemos realmente tratando de democracia e desenvolvimento, eu falava inclusive como fizeram com que a Petrobras e a Eletrobras ficassem totalmente destruídas. Isso é a melhor forma para privatizar. É destruir para vender.
Mas sabem eles que nós não vamos permitir que isso ocorra. Eu quero parabenizar Vossa Excelência. Esse é um tema que deveria sempre trazido aqui, como ainda há pouco alguém trouxe, no pequeno expediente, acho que foi o companheiro, amigo deputado Edilson Silva, que eu disse a ele: Edilson, você devia ter trazido o seu pronunciamento no grande expediente, porque dá oportunidade a nós, parlamentares, que temos uma responsabilidade de manter esse país vivo, através do parlamento, já que os outros poderes estão agachados, estão destruídos, se autodestruíram. Isso eu estou me referindo ao poder ao poder judiciário e ao poder executivo, mas restamos nós, porque o judiciário não é votado pelo povo, nós somos. Muitos aqui, com certeza, não voltarão em 2019, mas é uma vontade livre do povo. Eu estou incluído entre eles que posso não voltar. Como posso voltar? Já voltei 7 vezes, posso completar a 8ª vez. Mas você tem que ter coerência, postura, participação, hombridade. Trabalhar por um Brasil justo, como Vossa Excelência está trazendo esse discurso, esse pronunciamento. Eu dizia ainda há pouco aqui, como eu falei aí, que o mal da gente é que fica murmurando um no ouvido do outro e não externa, não bota para fora os seus sentimentos. Nós estamos numa disputa bem maior para encher um tanque de gasolina quando está faltando gás de cozinha. Gás de cozinha nos prédios, gás de cozinha na dona de casa. Vamos voltar a queimar lenha, vamos voltar à idade da pedra, porque, lamentavelmente, esse é o desejo do presidente da República, Michel Temer. Eu não quero dizer sua coja, cada um pense como quiser, eu digo dos seus aliados. Mas eu agradeço a Vossa Excelência ter me dado essa oportunidade e ao presidente por deixar, já que eu tomei 3 minutos e 14 segundos do tempo de Vossa Excelência. Muito obrigado, continue neste mesmo sentimento, nesse mesmo posicionamento, que eu quero fazer fileira com Vossa Excelência, para termos cada dia mais um Brasil mais justo e um Brasil mais dos brasileiros. Muito obrigado. Obrigada, deputada. Eu incorporo a parte de Vossa Excelência, embora discorde da avaliação que Vossa Excelência tem da Venezuela, mas isso é assunto para outro pronunciamento, né? E, sem sombra de dúvida, não são essas medidas que estão sendo tomadas que vão resolver ou mesmo minimizar a crise que nós estamos vivendo. A redução de 30% na produção de derivados das nossas refinarias abriu um imenso mercado à importação sob o controle internacional. E é como disse o deputado Edilson Silva, os preços são definidos lá, dolarizados. São definidos lá. Os postos de combustível, todos nós já sabemos que formam verdadeiros cartéis. Todo mundo sabe como é que eles operam e como é que eles dialogam entre si e com o povo. E sem ter, por parte do governo federal, por parte da Petrobras, nenhuma perspectiva de solução do que significa a queda da nossa produção, depois de tanto tempo, desde o tempo da década de 1950, do petróleo é nosso, até as refinarias, até a descoberta do pré-sal, até a destinação dos royalties do pré-sal para a educação e para a saúde, até chegarmos ao fim do fundo soberano, que foi extinto há 15 dias, até chegarmos à tomada de privatizações, tanto do setor elétrico quanto da Petrobras, até chegarmos realmente a esse caos, onde pessoas se vestem de verde e amarelo, cantam o hino nacional, cantam o hino do Exército, porque foi assim que fizeram em Garanhuns, e vão para a rua pedir intervenção militar. Então, isso é um prenúncio, isso é um preâmbulo de uma situação que precisa ser contestada. Precisa ser contestada, precisa ser enfrentada, porque não há solução para a crise que nós estamos passando, fora da política e fora da democracia. Mas concedo a parte ao deputado Silvio Costa Filho. Deputada Tereza Leitão, eu confesso a você que estou extremamente preocupado com o momento que nós estamos vivendo no Brasil. Passei ontem à noite refletindo o momento que a gente está vivendo, sobretudo a 20 finais de semana das eleições
que vão escolher um novo presidente da República. O ambiente de revolta, de desesperança, de descrédito em toda a classe política brasileira. Não vai ser fácil, presidente Romário Dias, pedir voto nas eleições de 2018. E por mais que as pessoas tentem diferenciar um do outro, mas muitos terminam jogando todos na vala comum. A preocupação que tenho como cidadão é o que pode imperar nas eleições de 18, não é o ambiente da reflexão do voto, de quem tem as melhores propostas, de quem tem as melhores ideias para o país, quem fez mais, quem fez menos, quem pode fazer mais pelo Nordeste brasileiro. O que está se desenhando nas eleições de 2018 é o voto da revolta, é o voto da repúdia e é o voto que muitas vezes pode se transformar no instrumento do ódio, quando nós poderíamos, através do voto, ter um instrumento da liberdade, o instrumento da esperança e, sobretudo, você votando naquele que tem as melhores ideias e melhores propostas para o país. Eu penso que esse momento que nós estamos vivendo é um momento extremamente difícil. E o que a gente está vendo em Pernambuco, com todo o respeito que tenho ao governador Paulo Câmara, eu nunca fiz política no campo pessoal de agredir as pessoas, mas o que a gente viu no domingo passado foi claramente um jogo de mídia, de marketing, uma reunião que foi armada para tentar dar uma resposta à opinião pública. E eu falei com muitos empresários que participaram e com algumas pessoas que estavam naquela reunião de domingo, e eu perguntava, olha, como foi a reunião? E muitos diziam, olha, foram apontadas algumas ações pontuais, mas objetivamente nós não saímos com nada de concreto. Falou-se lá em 100% dos ônibus. E aí quando você acorda ou lê de madrugada, de meia-noite e 1h, a primeira página dos jornais é: senhores da imprensa de Pernambuco, governo do Estado garante 100% da frota. Estampado nas primeiras páginas dos jornais, as redes sociais do Palácio operando através de cards e um movimento bonito. Mas quando você vai 5h30, 6h da manhã, aquilo que foi prometido não condiz com a realidade do povo de Pernambuco. Então, essa ação, na minha avaliação de marketing, é um erro do governo do Estado. O governador Renan Filho, o governador da Bahia, o governador do Ceará, de João Pedro, da Paraíba, muitos já conseguiram controlar. Por quê? Porque chamaram os manifestantes, sentaram no palácio e buscaram uma solução que muitas vezes não depende apenas do governo federal, mas às vezes um diálogo com o governador, algumas ações pontuais. Isso aqui não foi feito, presidente Romário Dias. Não teve um caminhoneiro, um representante que foi lá despachar com o governador Paulo Câmara. O porquê não dialogar? As informações é que um ex-secretário foi lá, um ex-secretário participou de um debate, de uma manifestação, presidente, e não se avançou nada. Ou seja, claramente a falta de liderança do governo do Estado. Terceiro, o debate do ICMS, quando a Casa aprovou o aumento do ICMS, foram medidas emergenciais para ajudar no ano de 2015 e 2016, no sentido de ajudar nas medidas anticrises no pacote que o governo do Estado apontou. E o que é que acontece? Estados como o Ceará, estado como São Paulo é 12% de ICMS, Paraná 12%, estado do Rio Grande do Sul 12%. Por que aqui está em 29%? O governo não fala tanto em gestão, um modelo diferenciado do PSB, e agora querem culpar o governo federal. O governo federal tem muita responsabilidade, mas como diz o senador Humberto Costa, quem pariu os seus... Quem pariu Mateus... Quem pariu Mateus, que embale. O senador do PT, Humberto Costa, disse isso.
É verdade que o PSB lá atrás pensou em mudar, votando em Aécio Neves para presidente da República. Aécio era o garoto de Ipanema andando em Pernambuco, aqui ao lado do governador Paulo Câmara. Eles apostaram em Aécio para mudar o Brasil. Apostaram em Temer para mudar o Brasil. E agora querem terceirizar também a culpa do governo federal. A culpa dos problemas da saúde, da educação, de obras paralisadas, inacabadas, tudo era culpa do PT. Passou. Agora querem buscar o apoio a todo custo, tirando Marília Reis da disputa. 2, agora o movimento, bora culpar Temer, pelo amor de Deus, culpe o governo federal. Isso o povo está vendo, deputada Tereza Leitão. As pesquisas Qualis apontam a falta de liderança, promessas não cumpridas, falta de diálogo. Então, a gente não vê respostas objetivas do governo do Estado. Eu pergunto aqui, quais foram os deputados que foram chamados aqui, das regiões de Pernambuco, para ajudar na sua região? Nenhum. Diga um deputado governista, tirando a liderança do governo, um deputado da base, do sertão, da região metropolitana, que sentou à mesa no palácio para ver de que forma pode ajudar. Nenhum. Diga um deputado federal que chamou a bancada de federal e senadores da República, vão buscar um encaminhamento. Nenhum. Ou seja, deputada, o que eu acho que Vossa Excelência traz um tema muito importante na tarde de hoje, mas o que a gente está tendo em Pernambuco é claramente uma gestão sem liderança, sem rumo, sem direção, fazendo ações de forma pontual. Está aqui uma carta, eu vou concluir, presidente, até porque Fé Comércio, Sindilojas, CDL, FCDL, CNDL, oferecendo uma carta ao governador, apontando um conjunto de propostas e sugestões. Resposta para isso, presidente Romário Dias: 0, silêncio como resposta. E é isso, e o tempo vai passando, começou a preocupação agora com a eleição, e Pernambuco, infelizmente, vivendo um dos piores momentos da história do nosso Estado. Queria parabenizar a Vossa Excelência, está tendo agora uma reunião no Palácio, me parece, espero que eles apresentem algo de concreto. Parece que vão anunciar que amanhã é 150% de ônibus nas ruas. Eu espero que seja verdade. Parabéns a Vossa Excelência. Obrigada, deputada. Eu incorporo a par de Vossa Excelência e destaco 2 questões em relação ao que Vossa Excelência citou. A primeira delas é uma visível dificuldade do governo do Estado de Pernambuco se posicionar diante desta crise. Acho que a política de incentivo e a política de tributação possa também ser respondida. Pernambuco, salvo engano meu, só perde para Rio de Janeiro, que cobra 38% do ICMS, salvo engano meu. Mas acho que isso é uma questão, como se diz que se aprende nas crises, né? Que possamos aprender nas crises e redistribuir ou rediscutir essa questão de impostos e de tributação. E a outra questão é que, de fato, essa crise, como toda crise econômica, que a raiz desse golpe também é a economia, é um golpe que quis tirar o Brasil de um rumo que vinha dando certo, de redistribuição de renda, de programas sociais, de inclusão social, para voltar aos velhos tempos da exclusão e da seletividade e de patrocínio dos grandes grupos econômicos na economia nacional, interiorizando, exteriorizando, garantindo a especulação. É isso que a gente está vendo. E a resposta que Temer deu foi muito nessa direção, né? Já era esperada. Optou para responder aos interesses dos grandes grupos econômicos internacionais. No tempo do PT, que hoje tem gente que está com saudade, havia previsibilidade do preço do combustível. Havia uma política diferenciada na Petrobras, sim. E a Lava Jato veio, e não apenas para combater corrupção, não apenas. Veio também para contribuir com essa questão relacionada ao patrimônio nacional. Está aí a história que não me deixa mentir. Então, quando Vossa Excelência diz que isso contaminará a política, eu tenho pleno acordo, porque é nessas horas que os pescadores de águas turvas costumam surgir,
como salvador da pátria, costumam surgir como mediadores, costumam surgir como alternativas. Mas se tem uma coisa que nessa eleição será cobrada, é a coerência. Quem pensa que vai ganhar a eleição somente com dinheiro, e tem gente aperreada, porque não tem mais financiamento empresarial, está muito enganado. Nós, mulheres, estamos brigando aí com alguns partidos machistas que querem derrubar a definição de que teremos 30% também para as nossas campanhas. Porque o poder econômico é na mão dos homens. Esse é um dos fatores que faz a política ser tão machista e tão hegemonizada pelos homens. É o poder econômico. Nós vamos ter os 30% para sermos, no mínimo, 30%, não apenas na composição das chapas, mas também nos assentos que haveremos de conquistar. Então, deputado, coerência é uma coisa que, felizmente, a gente foi tão mal nesse quesito. A gente foi tão ruim, com traições, como disse o deputado Romário Dias, não é? Com desvios, né, de conduta, de comportamento, com mudanças radicais de bandeiras. A gente foi tão ruim nesse quesito, que, para mim, a gente está, pelo viés negativo, ensinando a população a cobrar a coerência. E eu acho que essa vai ser a moeda de ouro nessa eleição. Quem tiver coerência política com os destinos do Brasil, com os destinos de Pernambuco, com aquilo que sempre defendeu e com a sua base social, certamente não encontrará pescadores de águas turvas à sua frente. Eu desejo isso para todos nós. Afinal de contas, ainda faltam 20 finais de semana para a eleição. É um tempo calendário muito pequeno, mas na política é um tempo muito grande. Muito obrigada, senhor presidente.